A herdeira do esquecimento, o funeral e o checkmate. Dizem que o som da terra batendo em um caixão é o mais dilacerante do mundo. Mas, para Adriana Valente, a verdadeira devastação não veio da sepultura. Veio do homem que estava ao seu lado. Às 2h, ela enterrou sua mãe. Às 2h05, seu marido lhe entregou um envelope que destruiria sua vida. Ele a deixou ali, grávida, arruinada e sozinha, sob a chuva. Mas o que ele não sabia era que a humilde mulher naquele caixão acabara de deixar para Adriana uma herança secreta avaliada em 500 milhões de euros, e quando ele descobrir, será tarde demais para a misericórdia. Esta é a história da traição definitiva e da vingança mais satisfatória que você já ouvirá. Se você está cansado de ver pessoas boas perderem, dê like e fique até o fim. 1. A traição no cemitério. A chuva sobre o cemitério da Consolação em São Paulo não era uma garoa, era um castigo. Caía em lâminas geladas, transformando o montículo fresco de terra sobre o túmulo de Marília Guimarães em uma lama espessa. Adriana Valente tremia sob um guarda-chuva preto frágil. Seus sapatos, mocassins velhos que já viram dias melhores, afundavam na grama molhada. Ela estava grávida de 6 meses e o peso de sua barriga parecia mais pesado hoje, como se sua filha, ainda não nascida, pudesse sentir a dor que irradiava de seu corpo. Já terminamos? A voz ao lado dela era cortante, impaciente e desprovida de qualquer calor. Márcio Serra verificou o seu Rolex Submariner pela 3ª vez em 5 minutos. Ele mudou seu peso, tentando manter a lama longe de seus loafers de couro italiano. Márcio, por favor. Adriana sussurrou, sua voz falhando. Não faz nem 10 minutos que o padre se foi. Eu só... preciso de um momento com a mamãe. Márcio suspirou, uma exalação teatral e barulhenta que ficou branca no ar frio. Adriana, olhe em volta. Não há ninguém, apenas nós e o coveiro esperando que a gente vá embora para que ele possa terminar o trabalho. Sua mãe se foi. Ficar aqui pegando uma pneumonia não vai trazê-la de volta. Adriana olhou para a simples cruz de madeira. Ela ainda não podia pagar por uma lápide. Sua mãe, Marília, havia morrido de um derrame repentino, deixando para trás um pequeno apartamento desordenado e uma montanha de contas médicas não pagas. Ou era o que Adriana pensava. Marília tinha sido excêntrica, vivia modestamente, muitas vezes vestia roupas de segunda mão e recortava cupons. Márcio sempre a desprezara. Ele a chamava de sanguessuga e fardo. Eu só quero dizer adeus, Adriana soluçou baixinho. Você já o fez, Márcio retrucou. Ele se virou completamente para ela, seu rosto duro. Ele era um homem bonito, mandíbula afiada, olhos azuis penetrantes, o tipo de rosto que fechava negócios em salas de reuniões. Mas, naquele momento, ele parecia um estranho. Na verdade, já que estamos aqui, nunca há um bom momento para fazer isso, então vou arrancar o band-aid de uma vez. Adriana enxugou os olhos confusa. Fazer o quê? Márcio enfiou a mão no bolso interno de seu sobretudo. Ele tirou um envelope pardo grosso. Não era um cartão de condolências. Ele o enfiou na mão livre dela. O que é isso? Perguntou Adriana, o papel parecendo úmido sob seus dedos. Documentos de divórcio, Márcio disse calmamente. A maneira como ele disse foi terrivelmente casual, como se estivesse pedindo um café. Eu assinei minha parte. Meu advogado, Dr. Almeida, entrará em contato sobre a logística, mas eu quero que você desocupe a cobertura antes de amanhã à noite. O mundo parou. A chuva pareceu congelar no ar. Márcio? O quê? Adriana ofegou, agarrando o estômago.
Eu estou grávida da sua filha. Minha mãe acabou de morrer. Estamos a enterrando agora mesmo. Eu sei que o momento não é ideal, Márcio disse, ajeitando os punhos. Mas eu não aguento mais isso, Adriana. Estou prestes a me tornar sócio no escritório Andrade em Associados. Eu preciso de uma esposa que se encaixe nessa vida. Uma esposa que seja um ativo, não um passivo. Um passivo? Adriana deixou cair o guarda-chuva. A chuva encharcou instantaneamente seu cabelo, colando-o em seu rosto pálido. Eu te sustentei por 5 anos. Trabalhei em 2 empregos enquanto você terminava a faculdade de Direito. Paguei por este terno que você está usando. Eu aprecio isso, Márcio disse friamente. Mas nós superamos um ao outro. Olhe para você, Adriana. Você é um ratinho. Você veste trapos. Não tem ambição. E, francamente, não quero mais estar amarrado à pobreza de sua família. Não quero que nossa filha seja criada com essa mentalidade de fracasso. E a outra, não é? Perguntou Adriana, sua intuição gritando. Márcio fez uma pausa. Uma careta cruel puxou o canto da boca dele. Silvia é a filha do sócio-diretor. Ela me entende, Adriana. Ela entende o mundo em que eu vivo. Você está deixando sua esposa e sua filha ainda não nascida pela filha do seu chefe? Estou garantindo meu futuro, Márcio corrigiu. Eu deixei 5.000 euros na conta conjunta. Considere isso uma indenização. Use para encontrar um lugar. Talvez volte para aquela cidadezinha de onde você veio. Combina mais com você. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao seu BMW X5 prateado, estacionado no caminho de asfalto. Márcio, você não pode me deixar aqui! Adriana gritou, o vento rasgando o som de sua garganta. Eu não tenho carro, Márcio! Ele não olhou para trás. Entrou no SUV de luxo. O motor rugiu e ele se afastou, espirrando água lamacenta na grama, enquanto acelerava em direção à saída. Adriana caiu de joelhos na lama, apertou o envelope contra o peito, soluçando. Ela havia perdido a mãe e o marido em 24 horas. Estava sozinha, gelada e grávida de uma vida que ela já não sabia como sustentar. Comente agora. Você acha que Márcio é o epítome da escória ou apenas um homem ambicioso? Queremos ler sua reação a essa traição. 2. O segredo da herdeira Adriana ficou ali pelo que pareceram horas, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Ela não ouviu o ranger dos pneus no cascalho, até que um carro parou bem atrás dela. Não era Márcio voltando. Era um Rolls-Royce Phantom, preto vintage. Um chofer saiu com um grande guarda-chuva preto, seguido por um senhor mais velho em um impecável terno cinza. Ele tinha cabelo prateado, óculos de aro de arame e carregava uma maleta de couro que parecia mais velha que Adriana. Ele caminhou até onde Adriana estava ajoelhada na lama. Não disse uma palavra a princípio, apenas segurou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a da chuva torrencial. Senhora Serra? Perguntou o homem. Sua voz era profunda, rouca e gentil. Adriana levantou o olhar com o rímel escorrendo por suas bochechas. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Gustavo Ribeiro, disse o homem. Eu fui o advogado pessoal de sua mãe nos últimos 40 anos. Adriana piscou, limpando a chuva dos olhos. Minha mãe não tinha um advogado. Ela trabalhava em uma padaria. Mal tinha dinheiro para o aluguel. Dr. Gustavo sorriu, um sorriso pequeno e secreto que não chegou aos olhos. Ele lhe ofereceu uma mão para ajudá-la a se levantar. Isso, querida, era exatamente o que Marília queria que todos acreditassem. Por favor, venha para o carro. Temos muito a discutir e a herdeira da dinastia Valente simplesmente não pode pegar um resfriado. O interior do Rolls-Royce cheirava a couro velho e uísque caro. O aquecedor estava ligado, envolvendo Adriana
em um casulo de calor. Dr. Gustavo, eu não entendo. Isso é um erro? Minha mãe, ela recortava cupons. Comemos macarrão com manteiga por semanas quando a conta de luz estava muito alta. Por que o senhor tem um Rolls Royce? Dr. Gustavo suspirou, olhando pela janela enquanto o carro deslizava suavemente em direção ao centro de São Paulo. Marília Guimarães era uma mulher de disciplina extrema. Adriana, você sabe o que seu avô fazia? Ele era agricultor, não era? No interior de Minas Gerais? Ele foi, Dr. Gustavo assentiu, mas em 1974 ele encontrou petróleo, muito, e então ele investiu esse dinheiro em uma pequena startup de tecnologia no Vale do Silício, na qual ninguém acreditava. Marília herdou tudo quando tinha 20 anos. Adriana olhou para ele fixamente. Por causa do seu pai, Dr. Gustavo disse baixinho. Seu pai se casou com Marília por causa do dinheiro dela. Gastou milhões em 3 anos. Ele a traiu e quase faliu o patrimônio antes de morrer naquele acidente. Marília estava aterrorizada de que você crescesse como ele, ou que atraísse homens que só quisessem sua riqueza. Adriana sentiu um nó na garganta. Pensou em Márcio. Não posso ficar preso a um barco que está afundando. Ela queria que você encontrasse um homem que a amasse por você, Adriana, não pelo nome Valente. Ela queria que você aprendesse o valor do dinheiro, do trabalho duro, da bondade. Dr. Gustavo fez uma pausa. Ela estava observando seu marido muito de perto, sabia? Ela sabia? Adriana sussurrou. Ela sabia que ele era mau? Ela o investigou há 3 anos. Dr. Gustavo revelou. Ela sabia das dívidas de jogo dele no cassino da Avenida Europa, sabia de sua ambição e suspeitava da infidelidade muito antes de você. Ela estava esperando que você visse. Adriana olhou para o envelope lamacento que ainda segurava na mão. Eu vi hoje. Ele se divorciou de mim no túmulo da minha mãe? O rosto de Dr. Gustavo escureceu. Um brilho de raiva genuína cruzou suas feições. Ele fez o quê? Ele me deixou, disse Adriana com a voz vazia. Disse que eu era um passivo. Disse que eu estava afundada na pobreza e que ele precisava de alguém com status. Dr. Gustavo olhou para ela fixamente por um longo momento. E então, surpreendentemente, soltou uma risada baixa e seca. Não foi uma risada de diversão. Foi a risada de um general a quem acabavam de entregar os planos de batalha do inimigo. Status! Dr. Gustavo repetiu, saboreando a palavra como vinho azedo. O Sr. Serra é um sócio júnior em um escritório de advocacia que fatura por hora. Ele acha que isso é status. Dr. Gustavo colocou sua maleta sobre o colo e abriu os fechos dourados. Ele tirou um documento grosso encadernado em veludo azul. Marília Guimarães deixou tudo para você. A carteira inclui direitos de mineração no Brasil, uma participação de controle em uma farmacêutica em Zurique, imóveis em Londres, Tóquio e São Paulo e um fundo fiduciário líquido. Adriana sentiu-se tonta. Quanto? Quanto vale? Dr. Gustavo olhou diretamente nos olhos dela. Após impostos, a avaliação atual do patrimônio Valente é de aproximadamente 520 milhões de euros. Adriana deixou cair a xícara de chá. Ela não quebrou, mas o líquido quente derramou nos tapetes. 500 milhões? Dr. Gustavo levantou um dedo. Há uma condição. Sua mãe sabia que você era de coração mole, Adriana. Ela estava preocupada que, se você herdasse esse dinheiro enquanto casada com um homem como Márcio, ele a manipularia para que você lhe desse o controle. Adriana olhou para os papéis do divórcio em seu colo. Márcio acabara de lhe entregar a chave da fortuna. Ao se divorciar dela, ele havia cumprido a condição. Ele fez isso sozinho? Adriana sussurrou. Exatamente, disse Dr. Gustavo. Tecnicamente, dado que ele apresentou os documentos
antes que você reivindicasse a herança, e dado que heranças com esta estrutura fiduciária específica estão separadas dos bens conjugais, ele tem direito a exatamente 0 centavos deste dinheiro. Dr. Gustavo inclinou-se para a frente. No entanto, ninguém sabe. Para o mundo, Marília Guimarães morreu pobre. Para Márcio, você é uma mãe solteira indigente. Se apresentarmos a aceitação da herança publicamente, ele pode tentar contestar o divórcio, alegar que a quer de volta apenas para obter um acordo. As lágrimas de Adriana haviam secado. Em seu lugar, uma brasa fria e dura começou a brilhar em seu peito. Ela pensou em Márcio dirigindo. Pensou nele, a chamando de passivo. Pensou em Sílvia, a mulher que estava tomando o seu lugar. Ele quer o divórcio? Disse Adriana, sua voz tremendo, mas desta vez com raiva, não com tristeza. Eu lhe darei o divórcio, mas não quero que ele saiba sobre o dinheiro. Ainda não. Dr. Gustavo sorriu, e desta vez foi um sorriso de predador. Eu esperava que você dissesse isso. O silêncio é a nossa melhor arma, mas você precisa de um lugar para morar. A cobertura está no nome dele? Sim. Bom, que ele fique com ela. Tem uma hipoteca, eu presumo. Enorme. Ele é obcecado por aparências. Excelente. Dr. Gustavo bateu em um papel do arquivo. Sugiro que a mudemos para a propriedade da família. Não está na cidade. Está em Alphaville. É onde os verdadeiros magnatas vivem. Estará vazia, mantida por funcionários esperando por você. Mas primeiro, Dr. Gustavo olhou para o vestido enlameado dela, seus sapatos gastos, seu cabelo desgrenhado. Se vamos para a guerra, Sra. Serra, ou melhor, Senhorita Valente, precisamos equipá-la com a armadura certa. Adriana tocou sua barriga. Ele disse que queria um futuro. Ela sussurrou para a chuva, que riscava a janela. Eu vou comprar o futuro dele. CTA. Assine agora para não perder o momento em que Adriana veste a armadura. E compartilhe isso com sua melhor amiga. 3. A entrega dos papéis. Humilhação disfarçada. 3 dias após o funeral, Adriana entrou nos elegantes escritórios de paredes de vidro da Andrade em Associados. Ela usava um cardigã de lã cinza, que lhe caía um pouco grande, jeans gastos e tênis. Ela parecia exatamente o que Márcio queria que ela fosse: derrotada, pobre e insignificante. A recepcionista, uma jovem com cabelo perfeitamente penteado, olhou para Adriana com desdém mal disfarçado. A entrega é na entrada de serviço dos fundos. Eu vim ver Márcio Serra, Adriana disse baixinho, apertando sua bolsa. Eu sou a esposa dele. A recepcionista piscou. Seus olhos examinaram a roupa de Adriana. Oh, a esposa. Certo, ele está na sala de conferências B. Ele disse para mandá-la diretamente. Ele está com pressa. Adriana caminhou pelo corredor. Podia sentir os olhos dos paralegais e sócios juniores sobre ela. Todos sabiam. Em um escritório como este, a fofoca viajava mais rápido do que transferências bancárias. Eles sabiam que Márcio estava deixando sua esposa grávida pela filha do chefe. Eles provavelmente tinham uma aposta sobre se ela choraria. Ela empurrou a pesada porta de carvalho. Márcio estava sentado na cabeceira de uma longa mesa de mogno. Ao lado dele, sentado, estava um homem que parecia um bulldog de terno, Dr. Almeida, seu advogado de divórcio. E sentada no canto, olhando para o telefone, estava Sílvia. Sílvia era loira, bonita e usava um vestido que custava mais do que o antigo salário anual de Adriana. Quando Adriana entrou, Sílvia nem se levantou. Apenas sorriu com arrogância. Você está atrasada, Márcio disse sem levantar os olhos de seus papéis. Tem um almoço a 1 hora. Tive que pegar o ônibus, mentiu Adriana.
Seu Rolls Royce estava, na verdade, estacionado a 3 quarteirões, com seu chofer vigiando-o como um falcão. Aqui está o acordo. Dr. Almeida deslizou um documento pela mesa. Conforme discutido, Márcio fornece uma quantia única de 5.000 euros, sem pensão alimentícia compensatória, sem reivindicação sobre seus futuros ganhos. Você obtém a custódia física total do menor, mas Márcio retém o direito de visita a seu critério. Direito de visita? Perguntou Adriana, sua voz tremendo ligeiramente. Você quer ver a criança? Linguagem legal padrão, Márcio disse com desdém. Eu duvido que eu tenha muito tempo, com o caminho do sócio e nossa nova vida. Ele olhou para Sílvia, mas fica bem no papel ter a opção. Adriana usou toda a sua força para não se atirar por cima da mesa. Fica bem no papel. Era tudo o que sua filha significava para ele. Uma cláusula, uma nota de rodapé. E se eu assinar isso? Disse Adriana. Terminamos completamente? Irrevogavelmente, disse Dr. Almeida. No momento em que o juiz carimbar isso, vocês serão legalmente estranhos. Adriana pegou a caneta. Sua mão pairou sobre o papel. Márcio, ela disse olhando em seus olhos. Você tem certeza? Uma vez que eu assinar isso, você nunca mais poderá voltar, aconteça o que acontecer. Márcio riu. Foi um som frio e de pena. Adriana, olhe para você e olhe para mim. Confie em mim. Eu não vou voltar. Apenas assine os papéis para que todos possamos seguir em frente. Sílvia riu no canto. De preferência antes da minha reserva para o almoço, por favor. Adriana baixou a caneta. Assinou seu nome. Adriana Valente. Ela empurrou os papéis. Eu mantenho meu sobrenome de solteira, ela disse baixinho. Eu não quero mais o seu. Por mim, tudo bem. Márcio agarrou os papéis, revisando a assinatura. Doutor Almeida, arquive isso imediatamente. Adriana, o cheque está no correio. Boa sorte com o que quer que você vá fazer. Ele se levantou, ofereceu o braço a Sílvia e saiu da sala sem olhar para trás. Ele não perguntou como o bebê estava, não perguntou onde ela dormiria. Ele simplesmente saiu em direção ao seu futuro brilhante e reluzente. Adriana esperou até que a porta clicasse. Então ela se levantou, alisou o cardigã. Sua postura mudou. A corcunda se desvaneceu, substituída por uma coluna de aço. Ela saiu do prédio, ignorando a recepcionista. Caminhou 3 quarteirões até o Rolls Royce que a esperava. Seu chofer abriu a porta. Dr. Gustavo Ribeiro esperava lá dentro com um copo de cidra espumante. Está feito? Ele perguntou. Está feito, disse Adriana com a voz gelada. Ele pensa que eu estou arruinada. Ele pensa que ganhou. Dr. Gustavo brindou o copo dela. O inimigo mais perigoso, querida, é aquele que você pensa que está morto. Agora, vamos para casa. 4. O renascimento em Alphaville. O carro saiu da cidade, cruzando a ponte estaiada em direção a Alphaville. Eles passaram por portões de ferro e ouro, calçadas ocultas por cedros maciços. Finalmente, eles viraram em uma entrada que parecia se estender por quilômetros. A Fazenda Valente não era uma casa. Era um santuário, uma fortaleza moderna de vidro e pedra, com vista para o campo de golfe de Alphaville. Tinha 6 quartos, uma biblioteca, uma piscina infinity e uma equipe de 5 pessoas que haviam jurado sigilo absoluto. Quando Adriana saiu do carro, a governanta, uma mulher de meia-idade chamada Senhora Guimarães, inclinou a cabeça. Bem-vinda à casa, senhorita Valente. Preparamos o quarto da menina. Adriana caminhou pela casa, sua mão roçando as superfícies de mármore. Ela parou no quarto do bebê. Estava pintado de um suave creme, com um berço que parecia pertencer à realeza. Ela caminhou até a janela e olhou para a paisagem verde. Em algum lugar da cidade, em um apartamento apertado,
Márcio estava celebrando sua liberdade. Aproveite, Márcio, ela sussurrou, sua mão repousando sobre sua barriga. Aproveite sua pequena vitória, porque quando eu terminar com você, você nem sequer terá um nome para assinar. 5. O ato final. O Centro Pediátrico Valente Vidal. 6 meses depois, a trama de Aurelius, a traição de Márcio ao seu próprio chefe e sua queda em desgraça, a revelação no gala do Copacabana Palace e a perda de tudo, incluindo sua amante Sílvia, transcorrem tal qual na história original, mas com nomes e locais brasileiros, levando ao encontro final na clínica pediátrica. A história chega ao momento em que Márcio, um ano depois, vê a placa do novo hospital. Centro Pediátrico Valente Vidal. O nome ressoou em sua cabeça como um sino de igreja. Vidal. Ela havia mantido o sobrenome dele, o último vestígio de sua vida. Por que Adriana nomearia um prédio de 100 milhões de euros Vidal? Ele se perguntou. Ele a havia destruído. Ele não pensou, apenas reagiu. Ele rasgou o corta-vento azul e o jogou no lixo. Tinha que ir para a clínica. Márcio chega ao evento encharcado, procurando por Adriana. Ele a vê sair da limusine. Adriana saiu. Ela não estava sozinha. Pela mão segurava uma menina, Vitória. Adriana! Márcio gritou. Sua voz estava rouca. Adriana parou. Ela simplesmente fez uma pausa, sua mão apertando protetoramente o ombro de Vitória. Ela se virou lentamente. O silêncio que pairou sobre a entrada foi pesado. Eu vi a placa. Valente Vidal. Márcio ofegou. A água escorria de seu nariz. Você manteve meu nome? Adriana olhou para ele. Sua expressão era ilegível. Não havia ódio. Eu não mantive o nome por você, Márcio. Adriana disse baixinho. Sua voz era tranquila. Eu o mantive porque ele pertence a ela. Ela olhou para Vitória. Ela é uma Vidal? É o direito de nascimento dela. Você lhe deu esse nome e depois não lhe deu mais nada. Eu posso mudar isso, Márcio implorou, estendendo uma mão trêmula. Eu mudei, Adriana. Olhe para mim. Eu perdi tudo. Estou trabalhando em uma loja de autopeças. Por favor, apenas me deixe vê-la. Deixe-me ser pai. Vitória se escondeu atrás do casaco de Adriana, olhando para o homem molhado e gritando. Mamãe, quem é esse? Ela perguntou. Sua voz era pequena e aterrorizada. Adriana se ajoelhou no tapete vermelho, ignorando a umidade. Ela não olhou para Márcio. Olhou apenas para a filha. Você se lembra que eu disse que às vezes as pessoas tomam decisões ruins? Adriana perguntou à menina. Vitória assentiu. E você se lembra que eu disse que às vezes temos que deixar de lado as coisas que nos machucam para poder abrir espaço para as coisas que nos fazem felizes? Sim, mamãe. Adriana se levantou. Olhou para Márcio pela última vez. Seus olhos eram claros, secos e completamente definitivos. Havia apenas uma vasta e imensa indiferença. Esse homem, Adriana disse à filha, é um fantasma de uma história muito antiga. Não é ninguém que conhecemos. Márcio sentiu sua alma se estilhaçar. Ninguém que conhecemos. Dr. Gustavo, Adriana disse virando-se. Vamos entrar. Está frio aqui fora. Adriana e Vitória entraram na luz dourada. As portas deslizaram, fechando-se. 6. Conclusão. Significativa. O valor do diamante Márcio ficou no chão. Ele esperava raiva. Ele poderia ter lutado contra a raiva. Raiva significava que ele ainda importava. Mas a indiferença, ser apagado da história de sua própria filha, essa era uma ferida que nunca sararia. Ela nomeou o prédio por mim, Márcio murmurou, delirando até o amargo final. Dr. Gustavo Ribeiro estava ao lado dele. Ela o nomeou pela filha que ela criou sozinha. Ele corrigiu. Você foi simplesmente a necessidade biológica, uma transação. Dr. Gustavo pegou uma nota amassada
e a enfiou no bolso da camisa encharcada de Márcio. 5 euros. A passagem de ônibus. Adriana se lembrou do dia em que você a deixou no cemitério. Você a deixou com 5.000 euros para que ela começasse uma nova vida. Dado que o senhor agora vale aproximadamente 1/1000 do homem que era naquela época, a matemática parecia apropriada. Dr. Gustavo se foi. Márcio ficou sozinho, encolhido sob a chuva de São Paulo. Ele pensou que podia descartar um ser humano como lixo porque ela não se encaixava em sua estética, apenas para descobrir que ela tinha as chaves do mesmo reino em que ele estava desesperado para entrar. Ele passou a vida perseguindo o ouro, mas em sua ganância, ele jogou fora o diamante. E essa é a trágica e satisfatória realidade do karma. O diamante não estava no pescoço, estava no avental. O que você acha? Márcio merecia ser completamente excluído da vida de sua filha? Ou Adriana foi muito dura no final? Quero ouvir sua reação nos comentários. 7. A sentença do amanhecer. A indiferença é a prisão. O dia em que Márcio se deixou cair no cimento, encharcado e com 5 euros no bolso, foi o dia em que a vida parou de ser uma queda livre para se tornar uma rotina monótona e gélida. 6 anos se passaram desde a inauguração do Centro Pediátrico Valente Vidal. Márcio não voltou a pisar no centro de São Paulo. Ficou preso na periferia sul, uma zona cinzenta e operária que ele, em sua antiga vida, nem sequer sabia que existia. Aos 45 anos, Márcio trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina em Guarulhos, limpando banheiros e repondo prateleiras. O ar cheirava a gasolina, café velho e derrota. O brilho predador de seus olhos azuis havia sido substituído por uma fadiga crônica e um ressentimento silencioso. O homem que sonhava com o cargo de vice-presidente agora tremia diante da voz de seu supervisor, um imigrante de 20 e poucos anos que lhe pagava o salário mínimo. Sua rotina era sempre a mesma: trabalhar das 22h às 6h, beber um café puro e voltar para seu quarto alugado sem aquecimento. O único luxo que lhe restava era o jornal de economia de segunda-feira que ele pegava na lixeira de reciclagem de um escritório próximo. Ele não o lia por ambição, mas pela mórbida necessidade de ver o nome que lhe lembrava o que havia perdido. E o nome estava em toda parte: Grupo Valente. Adquire ações da Petrobras. A manchete na primeira página mostrava a Adriana sorrindo ao lado do presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, Silvia Valente, ícone global. Uma revista de moda a mostrava em uma sessão de fotos, no convés de seu iate, em um biquíni simples e o colar Estrela do Sul. Ela não era apenas rica, era um símbolo global de integridade e empoderamento. Cada sucesso dela era um prego no caixão de Márcio. Pergunta para reflexão. Se você pudesse dar um conselho a Márcio neste momento, qual seria? Você diria para ele lutar ou aceitar seu destino? Queremos ler você. O último engano. Uma noite, enquanto limpava a seção de doces, Márcio encontrou uma manchete que o fez tropeçar. Marília Guimarães. O legado da filantropa esquecida. O artigo detalhava como a mãe de Adriana, a humilde Marília, havia sido a fundadora secreta e a maior acionista silenciosa de uma das maiores empresas de energias renováveis do Brasil, vendida postumamente ao Grupo Valente. O artigo concluía com uma frase que perfurou sua alma. A senhora Guimarães sempre acreditou que a verdadeira fortuna é invisível, reservada para quem valoriza o amor acima do ouro. Márcio deixou cair o jornal. A mãe dela não era apenas rica. A mãe de Adriana era 1000 vezes mais rica do que ele.
Ela não havia sido apenas um passivo, havia sido o coringa que definia o jogo. Naquele instante, Márcio não sentiu vergonha ou arrependimento, mas uma raiva fria e renovada. Não pelo que havia feito, mas pelo que havia perdido. Ela me roubou o meu direito. Sua mente, distorcida por 6 anos de solidão, encontrou uma nova lógica. Se Adriana era tão poderosa, com certeza também era solitária. O dinheiro a havia mudado. Talvez ela sentisse falta dele, de um pai, de uma família. Com uma determinação que ele não sentia desde seus dias como advogado, Márcio foi até o balcão. Eu preciso de 1 hora de folga, ele exigiu de seu supervisor. Você está no meio do seu turno, Serra. O jovem replicou com desdém. Márcio tirou os 5 euros que Dr. Gustavo lhe havia dado, a nota amassada que guardava como um amuleto. Jogou 2 euros no balcão. O que sobrar é sua gorjeta. O santuário e o mendigo. Márcio pegou o metrô pela primeira vez em anos, viajando para o norte, em direção ao luxo. Desceu na estação de Alphaville, sentindo um arrepio que não era apenas pelo frio. O ar aqui era diferente, mais limpo, mais caro. Ele caminhou até a Fazenda Valente. A mansão era uma obra-prima de vidro e pedra. Parecia menos uma casa e mais um santuário, cercada por segurança de alta tecnologia invisível. Ele parou em frente ao portão de ferro forjado de que se lembrava. Tocou o interfone. Sim? Uma voz profissional perguntou. Diga à senhorita Valente que Márcio veio. Preciso falar com ela sobre Vitória. O silêncio do intercomunicador durou quase 1 minuto. Por favor, espere na entrada, disse a voz. Uma figura emergiu da casa. Não era Adriana nem Dr. Gustavo. Era um homem musculoso, vestido com um traje de segurança. Ele não se aproximou de Márcio, mas parou a cerca de 10 metros de distância. Em seguida, um carro saiu da garagem, um Mercedes-Benz Classe S blindado. Parou no portão, a janela traseira baixou e lá estava a Adriana. Ela parecia radiante, embora sua expressão fosse de pura aborrecimento. O tempo não apenas a havia melhorado, a havia polido até transformá-la em uma arma. Márcio, disse Adriana, sua voz tão plana e sem emoção, como se estivesse lendo a placa de um carro. Adriana! Márcio cambaleou em direção à janela. Eu vim por Vitória. Eu vi a notícia da sua mãe. Sinto muito por tudo. Eu mudei. Eu paguei pelos meus erros. Eu sei que ela precisa de um pai. Você não pode negar isso a ela. A segurança de Adriana era palpável. No banco da frente, ele podia ver Vitória, de 11 anos, folheando uma revista. A menina nem sequer levantou o olhar. Não, disse Adriana. Ou o quê? Perguntou Márcio desesperado. Eu não vou falar sobre Vitória com você. Adriana respondeu calmamente. E não, você não mudou. Você envelheceu, o que é diferente. Márcio sentiu como se uma mão invisível o agarrasse pelo pescoço. E a justiça? E a moralidade? Você me arruinou? A culpa é sua por tudo. Você me deixou sem nada. Adriana riu, um som breve e baixo. Márcio, eu não te arruinei. Eu te defini. Eu não te deixei sem nada. Eu te devolvi ao que você era sem meus recursos. Justiça? A justiça é que minha filha não tenha que aprender a lição da traição do jeito difícil. Ela fez uma pausa. Inclinou-se ligeiramente para a frente. Você quer saber por que eu não te temo? Adriana olhou para seu guarda de segurança, depois para a cerca perimetral invisível, depois para Márcio, tremendo no ar frio de Alphaville. Porque você é um zero. Você não tem poder, e o que é pior, você não tem história. Eu sou o pai de sua filha. Vitória não sabe quem você é. A história dela é que o pai dela é um herói em um livro de fantasia que ela nunca conheceu.
Eu sou a única narradora da vida dela, e você não existe nela. Adriana fez um sinal para sua segurança. Agora eu tenho um jantar com o embaixador e não quero que minha filha me veja perder tempo com barulho. Espere! Márcio agarrou a borda da janela, seu último apelo. Não há nada? Um emprego? Um cargo de zelador? Não me deixe apodrecer. Adriana olhou para a mão suja de Márcio no carro blindado, inabalável. Você já tem um emprego, ela disse, com uma voz que era a calma após a tempestade. E você está ganhando o que você vale. Agora vá embora. Da próxima vez a segurança o tratará como um invasor. O motorista acelerou suavemente o motor, forçando Márcio a soltar a janela. O carro partiu, deslizando silenciosamente. Márcio ficou lá, vendo a silhueta do carro desaparecer. Não era a pobreza que doía, era ser apagado. Ele não era um vilão na vida dela. Ele era uma nota de rodapé, uma errata. A lição final e a condenação. Márcio retornou ao posto de gasolina. Colocou seu avental e terminou seu turno, esfregando o óleo e os restos de café. Enquanto a luz do amanhecer se infiltrava pelas janelas, Márcio pegou o jornal que havia jogado fora e o abriu. Na primeira página, a foto de Adriana e o embaixador. E abaixo, um pequeno artigo sobre uma nova lei de ética nos negócios, proposta pelo Grupo Valente, que tornaria a apropriação indébita corporativa um crime criminal mais grave. Uma lei que afetaria diretamente seus antigos colegas. Márcio percebeu a verdade final. A vingança de Adriana não era sobre o dinheiro dele, era sobre integridade. Ela havia usado a traição dele como base de um império que elevava o padrão ético nos negócios, punindo silenciosamente todos os homens como ele. Ele sentou no chão, com as costas apoiadas em uma pilha de latas de óleo. Abriu o punho e olhou para os 5 euros amassados que Dr. Gustavo havia lhe dado. O dinheiro, afinal, não era o castigo. O castigo era a compreensão de que o amor incondicional e a lealdade que ele descartou valiam 500 milhões de euros. E ele se vendeu por uma miséria. Ele havia ficado sem nada porque, no final, ele nunca teve valor. Ele era o passivo que o mundo, sob a direção da rainha, havia decidido descartar. 8. A sentença do amanhecer. Márcio permaneceu sentado no chão frio do posto de gasolina, o cheiro de desinfetante industrial picando seu nariz. O sol ainda não havia nascido e a luz azul acinzentada do amanhecer paulistano começava a se filtrar pelo horizonte. Ele abriu a nota de 5 euros e olhou para ela. Não era mais uma simples nota. Era uma moeda comemorativa de seu fracasso, o troco exato deixado pelo homem mais poderoso da capital. 5 euros para o homem que havia rejeitado 500 milhões. Tentou encontrar um vestígio de ódio. Se pudesse odiar Adriana, poderia continuar lutando. Mas o ódio havia se esgotado, consumido pela indiferença que ela lhe havia demonstrado. A indiferença é o vazio. E Márcio estava experimentando o vazio absoluto. Ele se levantou. Suas articulações estalaram. Pegou um balde e um esfregão. Seu turno havia terminado, mas a sujeira da noite não. Enquanto esfregava o chão escorregadio perto das bombas, viu um Rolls-Royce Phantom preto parar. O chofer, com luvas brancas imaculadas, saiu e abriu a porta traseira. Um homem saiu do carro. Era Dr. Gustavo Ribeiro, o advogado agora envelhecido, mas no mesmo terno, sob medida. Dr. Gustavo não olhou para ele, mas para o relógio em seu pulso. Ele tinha vindo para encher o tanque do veículo antes de uma longa viagem. Márcio, incapaz de resistir à necessidade de um último confronto,
largou o esfregão e se aproximou do carro. Dr. Gustavo, Márcio disse a voz áspera e quebrada. O Rolls Royce ainda é um clássico. Dr. Gustavo levantou o olhar e pela primeira vez seu olhar foi intencional, embora breve. Senhor Serra, disse Dr. Gustavo calmamente, com aquele tom de barítono que lembrava as salas de reuniões. É um veículo com história, um ativo que durou mais do que muitos homens. Diga-me a verdade, Márcio implorou. Ela se arrependeu de ter me deixado? Ela sentiu minha falta? Ela disse à Vitória que eu sou o pai dela? Dr. Gustavo permaneceu em silêncio até que a bomba de gasolina clicasse. Então ele se virou para Márcio, encurtando a distância. Eu lhe direi a verdade que ela me confiou, Sr. Serra, disse o advogado. Sua voz baixou a um sussurro profissional. Quando a senhorita Valente o encontrou no hospital, o último vestígio de dor que ela sentia pela traição desapareceu. Ela percebeu que, se o senhor soubesse do dinheiro de Marília, teria ficado e ela teria vivido uma mentira dourada, amarrada a um parasita para toda a vida. Ah, eu teria sido um bom marido. O senhor teria sido um fardo que ela teria que arrastar, Sr. Serra. A senhorita Valente não lamenta sua partida. Ela lamenta que o senhor tenha demorado tanto para ir embora. Sua partida a libertou para se tornar a mulher que estava destinada a ser. Seu único erro foi chamá-la de passivo. Seu erro foi um presente. Motivou-a a provar que o único fardo em seu casamento era o senhor. Dr. Gustavo enfiou a mão no bolso, não para tirar dinheiro, mas para tirar um pequeno cartão de visita impecável. Quanto à sua filha, Dr. Gustavo entregou o cartão a Márcio. Era o cartão do Centro Pediátrico Valente Vidal. Olhe o endereço, fica a mais de 30 quilômetros daqui. Ela fez uma vida a qual o senhor não tem acesso e que nunca poderá pagar. O senhor não é uma lembrança dolorosa, é uma anedota que se tornou irrelevante. Márcio sentiu o frio da manhã penetrar em seus ossos. Ele olhou para o cartão. O calor do ouro e do poder em suas mãos contrastava com o frio de sua realidade. A vida que o senhor tem agora, disse Dr. Gustavo, virando-se para o seu Rolls Royce, é a vida que o senhor ganhou com suas próprias decisões. Aproveite-a, Sr. Serra. Dr. Gustavo entrou no carro. A limusine se afastou sem fazer barulho. Márcio ficou no ponto exato onde estivera parado. Olhou para o cartão. Olhou para a nota de 5 euros. Olhou para a poça de óleo no chão. Pegou uma garrafa de desinfetante e a borrifou sobre a mancha de óleo. A vida de Márcio Serra não era mais uma tragédia. Era a limpeza de um erro. O último pensamento e a condenação. Márcio foi para o armazém e pegou o esfregão. Começou a esfregar. Um autômato silencioso. Sua mente não sonhava mais com coberturas ou elevadores. Apenas pensava na próxima mancha, enquanto o sol finalmente nascia sobre Guarulhos, iluminando a placa do posto de gasolina. Márcio percebeu o final verdadeiro e cruel. Ele era a única pessoa no mundo que se lembrava do seu próprio nome. Para todos os outros, e o mais importante, para sua filha e a mulher que o amou, Márcio Serra havia se dissolvido. Ele era o fantasma, não de uma história antiga, mas de uma oportunidade que desperdiçou. A rainha havia se libertado e o rei, despojado de sua coroa, foi condenado à rotina eterna no reino que ele mesmo criou. O deserto da insignificância. Um desfecho amargo, mas inevitável. Reflexão final. Você acha que a vida deu a Márcio uma segunda chance que ele não soube aproveitar? Ou o destino dele foi selado desde o momento em que ele menosprezou o amor de Adriana? Deixe seu último comentário
e sua grande lição aprendida desta história. Se você gostou desta épica de justiça poética, por favor, dê like e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever para continuar presenciando o poder do karma. Obrigado por ler até o final. A herdeira do esquecimento, o funeral e o checkmate. Dizem que o som da terra batendo em um caixão é o mais dilacerante do mundo. Mas, para Adriana Valente, a verdadeira devastação não veio da sepultura. Veio do homem que estava ao seu lado. Às 2h, ela enterrou sua mãe. Às 2h05, seu marido lhe entregou um envelope que destruiria sua vida. Ele a deixou ali, grávida, arruinada e sozinha, sob a chuva. Mas o que ele não sabia era que a humilde mulher naquele caixão acabara de deixar para Adriana uma herança secreta avaliada em 500 milhões de euros, e quando ele descobrir, será tarde demais para a misericórdia. Esta é a história da traição definitiva e da vingança mais satisfatória que você já ouvirá. Se você está cansado de ver pessoas boas perderem, dê like e fique até o fim. 1. A traição no cemitério. A chuva sobre o cemitério da Consolação em São Paulo não era uma garoa, era um castigo. Caía em lâminas geladas, transformando o montículo fresco de terra sobre o túmulo de Marília Guimarães em uma lama espessa. Adriana Valente tremia sob um guarda-chuva preto frágil. Seus sapatos, mocassins velhos que já viram dias melhores, afundavam na grama molhada. Ela estava grávida de 6 meses e o peso de sua barriga parecia mais pesado hoje, como se sua filha, ainda não nascida, pudesse sentir a dor que irradiava de seu corpo. Já terminamos? A voz ao lado dela era cortante, impaciente e desprovida de qualquer calor. Márcio Serra verificou o seu Rolex Submariner pela 3ª vez em 5 minutos. Ele mudou seu peso, tentando manter a lama longe de seus loafers de couro italiano. Márcio, por favor. Adriana sussurrou, sua voz falhando. Não faz nem 10 minutos que o padre se foi. Eu só... preciso de um momento com a mamãe. Márcio suspirou, uma exalação teatral e barulhenta que ficou branca no ar frio. Adriana, olhe em volta. Não há ninguém, apenas nós e o coveiro esperando que a gente vá embora para que ele possa terminar o trabalho. Sua mãe se foi. Ficar aqui pegando uma pneumonia não vai trazê-la de volta. Adriana olhou para a simples cruz de madeira. Ela ainda não podia pagar por uma lápide. Sua mãe, Marília, havia morrido de um derrame repentino, deixando para trás um pequeno apartamento desordenado e uma montanha de contas médicas não pagas. Ou era o que Adriana pensava. Marília tinha sido excêntrica, vivia modestamente, muitas vezes vestia roupas de segunda mão e recortava cupons. Márcio sempre a desprezara. Ele a chamava de sanguessuga e fardo. Eu só quero dizer adeus, Adriana soluçou baixinho. Você já o fez, Márcio retrucou. Ele se virou completamente para ela, seu rosto duro. Ele era um homem bonito, mandíbula afiada, olhos azuis penetrantes, o tipo de rosto que fechava negócios em salas de reuniões. Mas, naquele momento, ele parecia um estranho. Na verdade, já que estamos aqui, nunca há um bom momento para fazer isso, então vou arrancar o band-aid de uma vez. Adriana enxugou os olhos confusa. Fazer o quê? Márcio enfiou a mão no bolso interno de seu sobretudo. Ele tirou um envelope pardo grosso. Não era um cartão de condolências. Ele o enfiou na mão livre dela. O que é isso? Perguntou Adriana, o papel parecendo úmido sob seus dedos. Documentos de divórcio, Márcio disse calmamente. A maneira como ele disse foi terrivelmente casual, como se estivesse pedindo um café.
Eu assinei minha parte. Meu advogado, Dr. Almeida, entrará em contato sobre a logística, mas eu quero que você desocupe a cobertura antes de amanhã à noite. O mundo parou. A chuva pareceu congelar no ar. Márcio? O quê? Adriana ofegou, agarrando o estômago. Eu estou grávida da sua filha. Minha mãe acabou de morrer. Estamos a enterrando agora mesmo. Eu sei que o momento não é ideal, Márcio disse, ajeitando os punhos. Mas eu não aguento mais isso, Adriana. Estou prestes a me tornar sócio no escritório Andrade em Associados. Eu preciso de uma esposa que se encaixe nessa vida. Uma esposa que seja um ativo, não um passivo. Um passivo? Adriana deixou cair o guarda-chuva. A chuva encharcou instantaneamente seu cabelo, colando-o em seu rosto pálido. Eu te sustentei por 5 anos. Trabalhei em 2 empregos enquanto você terminava a faculdade de Direito. Paguei por este terno que você está usando. Eu aprecio isso, Márcio disse friamente. Mas nós superamos um ao outro. Olhe para você, Adriana. Você é um ratinho. Você veste trapos. Não tem ambição. E, francamente, não quero mais estar amarrado à pobreza de sua família. Não quero que nossa filha seja criada com essa mentalidade de fracasso. E a outra, não é? Perguntou Adriana, sua intuição gritando. Márcio fez uma pausa. Uma careta cruel puxou o canto da boca dele. Silvia é a filha do sócio-diretor. Ela me entende, Adriana. Ela entende o mundo em que eu vivo. Você está deixando sua esposa e sua filha ainda não nascida pela filha do seu chefe? Estou garantindo meu futuro, Márcio corrigiu. Eu deixei 5.000 euros na conta conjunta. Considere isso uma indenização. Use para encontrar um lugar. Talvez volte para aquela cidadezinha de onde você veio. Combina mais com você. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao seu BMW X5 prateado, estacionado no caminho de asfalto. Márcio, você não pode me deixar aqui! Adriana gritou, o vento rasgando o som de sua garganta. Eu não tenho carro, Márcio! Ele não olhou para trás. Entrou no SUV de luxo. O motor rugiu e ele se afastou, espirrando água lamacenta na grama, enquanto acelerava em direção à saída. Adriana caiu de joelhos na lama, apertou o envelope contra o peito, soluçando. Ela havia perdido a mãe e o marido em 24 horas. Estava sozinha, gelada e grávida de uma vida que ela já não sabia como sustentar. Comente agora. Você acha que Márcio é o epítome da escória ou apenas um homem ambicioso? Queremos ler sua reação a essa traição. 2. O segredo da herdeira Adriana ficou ali pelo que pareceram horas, tremendo tão violentamente que seus dentes batiam. Ela não ouviu o ranger dos pneus no cascalho, até que um carro parou bem atrás dela. Não era Márcio voltando. Era um Rolls-Royce Phantom, preto vintage. Um chofer saiu com um grande guarda-chuva preto, seguido por um senhor mais velho em um impecável terno cinza. Ele tinha cabelo prateado, óculos de aro de arame e carregava uma maleta de couro que parecia mais velha que Adriana. Ele caminhou até onde Adriana estava ajoelhada na lama. Não disse uma palavra a princípio, apenas segurou o guarda-chuva sobre ela, protegendo-a da chuva torrencial. Senhora Serra? Perguntou o homem. Sua voz era profunda, rouca e gentil. Adriana levantou o olhar com o rímel escorrendo por suas bochechas. Quem é o senhor? Meu nome é Dr. Gustavo Ribeiro, disse o homem. Eu fui o advogado pessoal de sua mãe nos últimos 40 anos. Adriana piscou, limpando a chuva dos olhos. Minha mãe não tinha um advogado. Ela trabalhava em uma padaria. Mal tinha dinheiro para o aluguel. Dr. Gustavo sorriu, um sorriso pequeno e secreto que não chegou aos olhos. Ele lhe ofereceu uma mão para ajudá-la a se levantar. Isso, querida,
Era exatamente o que Marília queria que todos acreditassem. Por favor, venha para o carro. Temos muito a discutir e a herdeira da dinastia Valente simplesmente não pode pegar um resfriado. O interior do Rolls Royce cheirava a couro velho e uísque caro. O aquecedor estava ligado, envolvendo Adriana em um casulo de calor. Dr. Gustavo, eu não entendo. Isso é um erro? Minha mãe, ela recortava cupons. Comemos macarrão com manteiga por semanas quando a conta de luz estava muito alta. Por que o senhor tem um Rolls Royce? Dr. Gustavo suspirou, olhando pela janela enquanto o carro deslizava suavemente em direção ao centro de São Paulo. Marília Guimarães era uma mulher de disciplina extrema. Adriana, você sabe o que seu avô fazia? Ele era agricultor, não era? No interior de Minas Gerais? Ele foi, Dr. Gustavo assentiu, mas em 1974 ele encontrou petróleo, muito, e então ele investiu esse dinheiro em uma pequena startup de tecnologia no Vale do Silício, na qual ninguém acreditava. Marília herdou tudo quando tinha 20 anos. Adriana olhou para ele fixamente. Por causa do seu pai, Dr. Gustavo disse baixinho. Seu pai se casou com Marília por causa do dinheiro dela. Gastou milhões em 3 anos. Ele a traiu e quase faliu o patrimônio antes de morrer na